Começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana uma personalidade influente do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. O meu objetivo é extrair do entrevistado aquilo que ele não costuma dizer, para que você possa conhecê-lo ainda melhor. No programa de hoje, eu recebo o técnico em contabilidade, corretor de imóveis, ex-servidor público da Prefeitura Municipal de Agronômica e agora vereador em Agronômica, inclusive atuando como ex-presidente da Câmara de Vereadores. Eu estou falando de Ivo Testoni, que pode ser o candidato do PL à Prefeitura da capital do arroz. Ivo, seja bem-vindo aqui ao programa Um Contra Um, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso, estamos aí à disposição para esse excelente programa que a gente sabe que está já com grande satisfação aqui no nosso município de Rio do Sul e para toda a região. E para você que ainda não conhece o programa Um Contra Um, a dinâmica desse programa é bem simples. No primeiro bloco falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é então a política regional. E para encerrar, falaremos de questões pessoais do então candidato e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Seu Ivo, para a gente começar o nosso bate-papo, eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de saber em quem o senhor votou na última eleição para a presidência da República e por quê? Para presidente da República, votamos no Jair Bolsonaro, né? Tínhamos a convicção de que seria importante essa mudança na política brasileira e ele tinha e tem, né, essas propostas de mudança realmente, né? De sair daquela situação onde se tinha vários problemas que vinham acontecendo, né? Então, votamos no Jair para ele dar uma freada nisso, né? E temos a convicção de que ele está fazendo isso dentro das suas condições. A gente percebe que ele está recebendo muitas críticas por parte da grande mídia nacional. E aí fica a pergunta, depois de analisar esse 1 ano e meio de trabalho dele, o senhor votaria nele novamente se a eleição fosse hoje, por exemplo? Ele está há 1 ano e meio, né? Eu vejo nele a grande possibilidade dele fazer um bom trabalho. Mesmo porque toda essa crítica em cima dele dificulta muito a atuação dele, né? Ele está, primeiro, tentando conquistar ainda a grande mídia, que ainda não conseguiu essa fase de conquista da grande mídia. A partir do momento que a grande mídia começa a ver que ele tem a possibilidade de mudar o nosso Brasil, eu acredito que daí sim, realmente, nós podemos ter um Brasil diferente. Qual o conceito que o senhor tem, o entendimento que o senhor tem sobre direita e esquerda? O que significa direita e esquerda no entendimento do senhor? É muito relativo, né? Tanto assim, de próprias pessoas. Pessoas de direita, de todos os tipos, todas as situações, né? Não podemos ser radicais e dizer que da direita não são pessoas boas e também não podemos ser radicais de que a esquerda não é constituída de boas pessoas. Então eu vejo de esquerda e direita a possibilidade das duas frentes terem boas propostas, né, e poderem administrar uma população como a população do Brasil. Porém, né, eu acho que o importante seria essa aproximação de esquerda e direita, não essa distância de política de esquerda e direita. Essa aproximação seria mais ideal para um Brasil melhor. Um Brasil menos polarizado, menos polarizado, justamente. O senhor é filiado ao Partido Liberal. E aí eu te pergunto, no âmbito nacional, como que o senhor avalia a condução das políticas partidárias por parte da cúpula do PL, já que, por exemplo, um dos ex-presidentes do PL a nível nacional é Valdemar da Costa Neto, figura já conhecida do nosso telespectador, condenado no escândalo do Mensalão, 7 anos de prisão e tudo mais, né? Acredito que ele não deixou de ter influência no PL, porque ainda muito se fala dele quando se fala em relação à liderança do partido no âmbito nacional. Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo o PL não pelo Valdemar da Costa Neto, eu enxergo o PL pelo senador Jorginho Melo, né? A razão de estarmos no PL hoje é pelo Jorginho Melo, né? Uma grande personalidade, agora nacional, né? E também pelo partido do PL, considerando que, além do Jorginho, existem outras pessoas, mas
a condução nossa, como vereador, como filiado do PL, ela está em cima de uma personalidade que fez crescer muito o nosso partido, tanto no Estado como no país, né? Nós temos hoje o senador Jorginho Melo, que é o senador número 1 de atuação dentro do Congresso Nacional, né? Então, a minha visão de PL é em cima do senador Jorginho Melo e outras personalidades também, mas não baseado na figura do Valdemar. Maravilha. Em relação, ainda falando sobre a política nacional, em relação às coligações, por exemplo, a gente já observou no passado que PSDB e PT travavam uma rivalidade aí, né, na verdade, eles eram adversários, pareciam rivais. Diziam se odiar. E hoje a gente vê muitas vezes Fernando Henrique Cardoso corroborando com as opiniões do Lula, concordando com as opiniões do Lula, e parecem até agora terem se tornado amigos. Nesse contexto, na opinião do senhor, quando se trata de coligação, vale tudo? Olha, nós já estamos há muitos anos na política, né? E a gente sabe que na política várias situações ocorrem e tem aquela máxima que diz, na política tudo é possível, né? Porque a gente vê coligações imprevisíveis acontecerem, né? Essa do PSDB e PT, uns anos atrás, a ideia que a gente tinha é que eram ferrenhos adversários, né? E depois, aos poucos, foi se colocando que não era tanto assim, né? Que também, até personalidades, como você colocou, de Fernando Henrique e Lula, estarem lá no passado juntos. A mídia apresentou muitas fotos, muitas imagens dos dois lá em reuniões particulares, mas em reuniões no mesmo fim, né? Então, não eram tão adversários assim, né? E hoje se vê que os dois realmente estão alinhados diferente, alinhados juntos, né? Numa ideologia mais próxima. Então, coligações realmente é uma situação de que tudo é possível. Inclusive nos nossos municípios, essa situação também ocorre. Mas é uma situação que, de certa forma, confunde um pouco o eleitor, né? Porque muitas vezes o que parece, os partidos que parecem adversários, na próxima eleição estão abraçados, né? Sim, confunde bastante, né? O eleitor principalmente, porque se pensa assim, bom, eles são adversários, né? Ali tem briga e não vão se unir nunca. E de repente dá uma coligação imprevisível, né? E que muitas vezes não é aceito pela população, né? Aí essa administração não vai bem também, né? Porque quando tem uma coligação que a população não aceita, mas de repente vence a eleição porque de repente o adversário também não estava à altura, né? E vence a eleição e pode acontecer um desastre na administração daí. Perfeito. Para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, quero fazer um exercício de imaginação aqui com o senhor. Se o senhor fosse o presidente da República, se o senhor estivesse na condição de Jair Messias Bolsonaro, qual reforma o senhor daria prioridade nesse momento no Brasil? Nesse momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, realmente é uma situação que eu não queria estar no coro dele, né? Pelas situações que está ocorrendo, né? Muitas informações, aliás, desinformações, né? São mais desinformações do que informações. Então ele tem uma linha, né? Que ele permanece nessa linha, né? Da economia, de fortalecer a economia, porque isso também vai representar a falta de emprego, né? A falta de emprego vai representar fome. Então, a reforma que eu traria era justamente em cima disso aí, né? Uma reforma na economia brasileira para que os mais necessitados, então, tivessem uma oportunidade, né? De ter mais acesso a tudo, né? Acesso às diversas situações onde é necessário para a sobrevivência. Tá certo, seu Ivo. Então, com essa resposta, a gente encerra esse nosso primeiro bloco aqui do programa 1 contra 1. Na volta, o intervalo é curto, a gente vai falar sobre política regional. Eu volto já já.
Já estamos de volta com o programa Um Contra Um. Hoje eu recebo o vereador de Agronômica, Ivo Testoni, ex-presidente, inclusive, da Câmara de Vereadores. Seu Ivo, para a gente começar esse nosso segundo bloco, onde falaremos de política regional, eu vou direto ao ponto. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Agronômica? Sim ou não? Sim, somos pré-candidato, né? O partido vai lançar candidatura majoritária nessa oportunidade, agora nesse ano, e somos pré-candidato do partido, né? Lançamos o nome à disposição. É claro que, como é pré-candidatura, pode haver outros pré-candidatos dentro do partido, né? A liberdade é para todos, mas o nosso nome está lançado. Por que o senhor optou, então, por se colocar à disposição, né, depois dos serviços prestados já à prefeitura, ao município, se colocar nesse momento à disposição, então, para ser o prefeito aí, quem sabe, de Agronômica? Achamos que estamos preparados, né, para esse desafio, mesmo porque a gente já tem uma longa história junto ao município, né, com atividades que nós proporcionamos quando participamos em administrações municipais, né, tanto no executivo como no legislativo. Para a sociedade também a gente tem um trabalho realizado, né? Então temos a convicção de que chegou o momento, né, de colocar o nosso nome à disposição e chegou o momento de tentar essa possibilidade de ser prefeito. O senhor foi aliado do ex-prefeito José Menegatti por muitos anos, inclusive atuando, né, trabalhando na prefeitura, na gestão do ex-prefeito. E o José Menegatti, ele passou por uma turbulência muito grande na gestão dele em 2016, quando foi deflagrada a Operação Macadame, que indiciou aí 10 pessoas e inclusive prendeu 5 pessoas à época na prefeitura. Para quem não recorda, a Operação Macadame investigava a compra de votos. Como o senhor reagiu a esse caso, já que à época o senhor trabalhava como secretário de Administração, Turismo e Habitação do governo do José Menegatti? Sim, na época que ocorreu a gente estava licenciado, né, mesmo porque fomos candidatos a vereador, né? Tivemos na administração dele por 2 oportunidades, né? Ficamos muito tranquilos com relação a essa operação lá, mesmo porque tínhamos a convicção de que o nosso nome não ia aparecer, né? Pelo trabalho que a gente fez e pela campanha que a gente fez, né? Uma campanha sem essa situação de compra de voto, mesmo porque é assim que deve ser. Vimos que muitas coisas não procediam, e tanto assim que o processo parou, né? Podia ter prosseguido, mas por motivos que eu desconheço, o processo parou. Então, a nossa administração que fizemos naquela oportunidade, como secretário de administração, foi voltado justamente a essa ação dentro da Prefeitura Municipal, na Secretaria de Administração, que também tocávamos então a parte de turismo e habitação, um trabalho feito voltado à comunidade nessas atuações dessas secretarias aí. Como o senhor bem comentou, o senhor estava licenciado quando a operação foi deflagrada. Ela foi deflagrada em outubro de 2016. O senhor estava licenciado justamente porque iria concorrer ao cargo de vereador, e o qual o senhor, inclusive, acabou sendo eleito e atua até o momento como vereador da cidade. A minha pergunta é a seguinte: o caso de compra de votos, ele teria acontecido anteriormente, né, lá em 2014, quando ocorreu então a eleição para a prefeitura. Nesse caso, o senhor estava atuando com José Menegatti. O meu ponto é o seguinte: caso o senhor não fosse candidato a vereador, como foi, o senhor permaneceria no governo de José Menegatti mesmo após a deflagração dessa Operação Macadame? Sim, porque a princípio e até hoje nada foi apurado, né? Participamos da administração e não percebemos, e não participamos, e não esteve ao nosso alcance a verificação de que se houve irregularidade ou não. O que soubemos que ocorreu, não tivemos acesso ao processo, porque a gente não estava mencionado no processo, mas o que temos até hoje é que não foi deflagrado nenhuma irregularidade junto à administração municipal, né? Pode ter havido irregularidades com candidatos fora da administração. Dentro da administração, o que temos, né, o que passou por nós na nossa pasta,
nada ocorre com referência a irregularidades. A liderança no executivo de agronômica mudou, nós falávamos do José Menegatti, porém depois quem se tornou prefeito e é o prefeito até o momento é o César Cunha. E aí eu gostaria de saber qual que é a maior crítica que o senhor tem a fazer para a gestão do atual prefeito César Cunha lá na sua cidade, na cidade de Agronômica, já que inclusive ele pode ser adversário do senhor num possível pleito aí pela disputa pela prefeitura de Agronômica. Sim, pode ser adversário, né? Um concorrente, na verdade, né? Porque temos um apreço pelo César, a gente é conhecido já desde sempre, né? Porque a gente tem praticamente a mesma idade, ele é um pouquinho mais novo do que eu, mas a gente conviveu em muitas situações como colegas, e somos hoje colegas, né? Poderia, de repente, em alguns setores, ser um pouquinho melhor a administração dele, mas também não temos essa crítica tão forte de que a administração dele esteja tão ruim assim, né? É claro que existem setores que podem ser superados, melhorados, né? Mas não depende também só dele. A gente sabe que prefeituras com orçamento pequeno tem muita dificuldade em administrar. Muitas coisas o eleitor, a população necessita de muitas situações e também não tem condições de fazer, né? Mas eu vejo assim a administração dele, não ao todo muito ruim, também não ao todo tudo boa. É uma administração razoável dentro do orçamento do nosso município. Como vereadores, né, estamos atuando junto à fiscalização dos atos que são feitos na prefeitura, né? Até ontem ainda tivemos a apresentação do balanço desse primeiro quadrimestre, onde o contador apresentou os números razoáveis dentro do município de 6 mil habitantes, né? Que o orçamento hoje gira em torno de 1.800.000, né? 1.800.000, com média até de 1.900.000, chegando um outro mês a 2 milhões. Então, eu vejo a administração dele assim, dentro de uma lógica razoável. Gostaria que o senhor destacasse um ponto positivo, então, da gestão do César Cunha e um ponto que o senhor entende que é negativo. Pode ser relacionado a uma determinada área, saúde, esporte, enfim, fique à vontade. Sim. O ponto positivo que eu vejo é justamente na saúde, né? Mesmo porque a saúde e a educação ela tem um orçamento que condiz à realidade do município, né? Você tem que gastar 15% na saúde, 25% na educação. A saúde ela tem orçamento, então depende de uma boa gestão para ela ser bem organizada e bem funcionando legal. Eu vejo a saúde e a educação um pouquinho abaixo, mas a saúde dentro do normal. De repente podia ser um pouquinho melhorado a questão estradas, né? A questão estradas que é sempre um problema. Às vezes, com essa estiagem toda que deu, a estrada fica legal, mas quando vem a chuva, se percebe então aonde ela está com problemas. E sempre precisa ter uma manutenção constante nas estradas. De repente, falhou nessa situação ali, onde essa manutenção podia ser um pouquinho melhor. O senhor acha que há negligência por parte do prefeito nessa questão? Não vejo negligência, eu vejo de repente a possibilidade de uma melhor gestão com relação a recursos destinados para essa parte. Seu Ivo, que fim levou o projeto habitacional que o senhor deu início em 2015, se eu não me engano, aí em parceria tanto com o governo federal quanto com a Promover, para a construção aí de residências populares? A informação que a gente apurou é que uma parte destas casas foi construída em um terreno que era do ex-prefeito José Menegatti e que inclusive esse havia sido um dos fatores que travou aí todo esse projeto. Procede essa informação? Olha, nós tínhamos a pasta da habitação, na administração José Menegatti, e fizemos a parte rural. A parte rural foi toda concluída com mais em torno de 120 moradias rurais, né? Que também era um programa nacional, Programa Nacional de Habitação Rural. Então, foram construídos em torno de 130 moradias rural, né? E a parte urbana,
a prefeitura precisava um terreno para fazer essa parte urbana. Não tínhamos terreno e até hoje não tem ainda, né? Então, em parceria com a Promover, foi adquirido um terreno dentro do município da Agronômica para a realização dessas moradias urbanas, né? De um programa nacional também, Programa Nacional de Habitação Urbana. Porém, esse programa, com o governo Dilma, ele deu uma paralisada, né? A verba começou a não vir para realizar esse programa. Mas o que ocorreu ali foi realmente a falta de verba do governo nacional para dar prosseguimento. Como demorou, como o proprietário também não estaria, de repente, esperando hoje ainda a realização, né, para pagamento, que quem iria pagar esse terreno seria a Promover, né, e a prefeitura ia fazer a infraestrutura no terreno, né, e depois as pessoas de baixa renda, então, receberiam essas unidades, né. Ocorreu que foi desfeito toda essa negociação, né, e desfeita a negociação, então não houve mais a possibilidade da realização desse programa com habitação urbana. Para a gente encerrar esse bloco, caso seja realmente confirmado o nome do senhor como candidato a prefeito de Agronômica, já há uma ideia de quem será o vice? Não. O que nós estamos agora numa situação de lançar o nome, a candidatura, né? E deixar aberta a possibilidade de vice, né? Mesmo porque o vice pode ser do nosso partido, como pode ser de outro partido, né? Estamos abertos para todos os partidos, né? Independente até inclusive de posição na majoritária, né? A nossa posição é prefeito, mas como eu te falei antes, na política tudo é possível. Perfeitamente. Então não estamos fechados 100% na cabeça, né? Existe a possibilidade de coligação com outros partidos, existe, né? E essa coligação tem que ser feita com um partido que tenha as nossas diretrizes, com um partido que tenha as nossas ideias. Dependendo, né, da coligação, o senhor pode acabar indo para vice? Sim, não descarto essa possibilidade, né? Mesmo porque hoje não depende só da gente, nós temos um partido que está atrás de nós, né? Acompanhando a nossa trajetória. E esse partido, quando chega o momento, ele que vai decidir, né? Tem a possibilidade da decisão de quem não é minha, é do partido, numa convenção, né? Onde as cartas são jogadas na mesa, né? Que cartas são essas? Ó, temos possibilidades de irmos na cabeça, de irmos o partido sozinho, possibilidade de coligação, né? Possibilidade de nós sermos o vice, possibilidade de nós sermos o prefeito. Então, tem todas essas possibilidades discutíveis numa mesa do partido para ver qual é a melhor solução para o partido. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalinho comercial e na volta tem o nosso Pinga Fogo aqui no 1 contra 1. Eu volto já. Um contra um de volta. Hoje eu recebo o vereador do município de Agronômica, ex-presidente da casa e possível candidato a prefeito do município. Eu estou falando do senhor Ivo Testoni, que neste último bloco vai participar do nosso Pinga Fogo, onde eu farei perguntas curtas utilizando apenas um nome, uma palavra, um fato e espero uma resposta também curta, pode ser em uma palavra também, por parte do nosso entrevistado. Antes disso, seu Ivo, eu tenho duas perguntinhas rápidas aqui para fazer ao senhor. O senhor é conhecido pelo trabalho que o senhor desenvolveu junto ao esporte em Agronômica. Já foi responsável pelo ginásio do município, já foi superintendente ou diretor da CME lá do município. E caso o senhor seja eleito, num possível cenário, o senhor se tornou prefeito de Agronômica.
essa vai ser a sua principal bandeira de governo, o esporte? Vai ser uma das bandeiras, né? Não vai ser a principal, mesmo porque não pode ser a principal, né? Temos outras prioridades muito maiores dentro do município, né? Mas vai ser uma das bandeiras, sim, né? Nós pretendemos fazer um esporte comunitário, né? Quando eu fui presidente da CME, a gente fez essa competição entre as comunidades, que eu acho que é muito importante. Envolve-se toda a comunidade com competições, né? Tanto a nível cultural, a nível esportivo, né? E a nível artístico, né? Então, tu faz uma competição em todas as comunidades. Tu percorre todas as comunidades com essas competições. Daí tu tem a participação da comunidade, né? E claro, também um esporte a nível regional sempre é importante o município ter para competir, né? Por falar em ir à comunidade, em 2018 o senhor foi premiado a nível nacional com a medalha Top Legislativo 2018 por promover sessões itinerantes, justamente levando a Câmara de Vereadores, aproximando ela das comunidades, né? Essa o senhor considera que é a sua maior conquista no âmbito político? Foi. Ela coroou, essa conquista coroou pelo trabalho que a gente realizou quando fomos presidente da Câmara, né? Fizemos várias atuações aí, várias ações dentro da presidência, né? Foram 4 ações que culminaram com um projeto fechado para concorrer, então, a essa medalha, né? Quais são essas 4 ações? Uma foi a sessão itinerante, que fizemos em todas as comunidades, né? Fomos buscar, junto à população, a necessidade daquela população, né? E aproveitamos essa oportunidade para homenagear pessoas daquele local, né? Famílias daquele local que tem história lá dentro, que colaboraram com o progresso daquela comunidade. Isso foi muito importante, isso fez com que o público todo participou daquela comunidade, sempre as sessões bastante frequentadas, né? A outra situação, a de número 2, então, nós realizamos dentro da Câmara de Vereadores um convite, todas as sessões, vinha uma entidade se apresentar, colocava o serviço dela, o que ela fazia para a comunidade, ou uma personalidade, né? E assim a gente conhecia o trabalho daquela entidade, conhecia o trabalho daquela personalidade que esteve ali se apresentando, né? Convidamos os clubes, convidamos as associações, né? Convidamos uma personalidade de destaque, por exemplo, o campeão do arroz e agronômica foi lá receber um prêmio. O campeão da soja regional, né? Foi lá receber um prêmio. Teve uma pessoa que teve premiação artística nos quadros que ela pintou, inclusive internacional. Ela foi lá receber o prêmio e contar toda a história dela. Então, isso foi muito importante porque culminou com o conhecimento da população junto àquela entidade, àquela pessoa. A terceira ação que nós fizemos foi a criação do Parlamento Jovem, né? Fizemos a eleição junto aos alunos das escolas, municipal e estadual, e criamos o Parlamento Jovem, né? Onde alunos, então, tiveram a oportunidade de conhecer o Legislativo atuando, né, como vereador jovem. E também uma das ações que fizemos, como a 4ª ação, então, foi o vereador idoso por um dia, né? A oportunidade, então, do vereador idoso se apresentar lá com suas ideias, né, para fazer com que se sentisse também a oportunidade de ser um vereador por um dia. Todas essas ideias que nós escolhemos, tanto nas itinerantes, como nos vereadores jovens e o vereador idoso, elas iam para o prefeito. Para o prefeito, então, estudar, né, a maneira de ele atender, dentro das suas possibilidades, os pedidos que ali foram apresentados pela comunidade. Juntamos esses 4 programas que nós realizamos, fizemos um projeto único, então, e encaminhamos a nível nacional para concorrer a essa premiação, onde fomos agraciados com essa medalha. Vamos agora, então, para o nosso pinga-fogo. O senhor está preparado, senhor Ivo? Preparado? Não sei o que vem, né? Eu vou fazer perguntas breves ao senhor, colocando um nome, um fato, uma situação, e o senhor responde
Em uma palavra, né, da forma mais breve possível. Vamos lá. Partido Liberal. Escolhido para a minha carreira. MDB. Participei, tudo certo. José Menegatti. Foi prefeito e tive a oportunidade de ser secretário dele. César Cunha. É meu amigo, atual prefeito. Maicon Jan. Conhecido, alta personalidade para se dar bem ainda no futuro. Câmara de Vereadores de Agronômica. Onde a gente está fazendo um trabalho junto à comunidade. Time de coração. É o Vascão. Um político em que o senhor se espelha. Pode ser a nível nacional. Jorginho Melo. Um político que o senhor não gosta. Ou, de repente, não simpatiza com o trabalho. São vários, mas tem que dizer só um? Um. É complicado. Realmente você agora me pegou porque nós temos que relacionar aqui vários políticos que em certas situações concordamos, né? Mas em outras situações discordamos. Não precisa ser um político que esteja eleito no momento. Um político aí na história do Brasil que o senhor não goste. O nosso governador decepcionou nessa última semana. A maior virtude que o senhor considera que tem? Sempre à disposição da população. E qual o seu maior defeito? Defeito é legal, né? Porque todos temos defeitos. E a gente, às vezes, não acha o defeito da gente para dizer espontaneamente que a gente tem esse defeito. Mas, muitas vezes, a gente deixa de realizar certas situações que depois se arrepende, né? Então, um defeito, de repente, é de deixar as coisas para resolver mais para frente. E para a gente finalizar o nosso 1 contra 1 de hoje, um sonho que o senhor tem? Ser prefeito de Agronômica. Tá respondido, seu Ivo. Muito obrigado pela participação do senhor. Foi um prazer poder bater um papo com o senhor aqui no programa 1 contra 1 e permitir ao nosso telespectador também conhecer um pouco mais da sua história e da sua personalidade. A satisfação foi toda nossa, é um prazer estar aqui no meio de amigos que a gente conhece aqui, praticamente todos aqui da emissora, né? São amigos já de grande data, então para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui diante de você que tem essa personalidade, um grande entrevistador que eu cheguei a conhecer hoje só, mas parabéns pelo teu trabalho, né, que você vai realmente ter um grande sucesso na sua vida profissional. E agradecer então a todos que estão nos assistindo, né? E estamos aí à disposição do povo da Agronômica e da nossa região. Mais uma vez a gente agradece a presença do senhor Ivo Testoni e agradecemos também, claro, a sua audiência aqui no programa 1 contra 1. Muito em breve a gente volta com mais um entrevistado para trazer mais informações para você. Sempre na Vale Europeu TV, no ar pela TV, pelo YouTube e também pelo Facebook. Até a próxima! No programa 1 contra 1 desta quinta-feira, dia 25 de junho, a minha conversa é com o vereador mais votado de Laurentino e agora pré-candidato a prefeito pelo PSL, Salésio Nardelli. Hoje, como vereador, eu tenho vergonha, como político, de dizer que eu sou vereador. Não pode mais acontecer isso. O político na vala comum, Guilherme, é que vai desmotivar o bom. Debate relevante, inteligente e polêmico é aqui, no 1 contra 1, quinta, dia 25 de junho, às 7 da noite, no ar pela TV, Facebook e YouTube da Vale Europeu TV.